Glória a Deus. Vamos orar para a gente meditar na palavra e depois vamos ter um aniversário que nossa irmã Maria vai ter bolo. Vocês vieram ponta para engordar, não foi? Vou ler aqui, está em São Mateus capítulo 5, versículos 11 ao 12. Glória a Deus. Aliás, eu vou ler o capítulo 5, eu vou ler a partir do versículo 1 mesmo, até o 12. Que é o Sermão da Montanha, é bem conhecido. Vou ler, tá certo? Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando, por minha causa, os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês, por causa de Jesus, viu? Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Então nós vamos orar neste momento, pedir a Deus, nosso Pai, que fale através da minha vida e que vocês possam realmente ouvir, o ensinamento e compreendê-lo. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Deus eterno, Criador dos céus e da terra, nós estamos aqui, Senhor, para receber do Senhor o ensinamento. Pai, eu me coloco apenas em Tuas mãos como um mero instrumento Teu. Usa a minha vida, Senhor, usa a minha boca nesta noite para falar as palavras do Senhor. Senhor Jesus Cristo, fala para a Tua igreja, fala para este povo que é o Teu povo, que o Senhor ama, que o Senhor morreu por eles e por mim também, morreu por todos nós. Fala, Senhor Jesus, usa-me como um instrumento, como um canal, para que o Teu nome seja glorificado, para que haja arrependimento, para que haja salvação, para que haja cura, para que haja santificação, para que, enfim, a Tua vontade seja estabelecida sobre cada uma das pessoas que está aqui esta noite. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, que venha sobre cada um aqui sabedoria, revelação da Tua palavra, conhecimento, que esta igreja seja edificada, Senhor, sobre a Tua palavra. Nós oramos e convidamos a Ti, Espírito de Deus, para ministrar os corações aqui esta noite. É o que nós oramos e que pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Amém. Paulinete chegou, agora eu vou começar. Os irmãos estão chegando a conta gota, mas graças a Deus, fico muito feliz quando eu lhe vejo, viu, né? E hoje tem bolo, viu? Bolo especial. Você vê atrás de um pão celestial. Glória a Deus. Gilberto chega agora a mão na cabeça. Glória a Deus. Meus irmãos, nesta passagem bíblica, Jesus está ensinando as multidões, falando acerca do reino de Deus. E é algo que é importante a gente compreender. Jesus nunca veio trazer uma religião para a terra. Jesus, ele veio trazer o reino de Deus. Então, é por isso que no versículo 3, ele diz: Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. E aqui novamente no versículo 10 ele fala: Bem-aventurados são aqueles que são perseguidos por causa da justiça. Não é da justiça dos homens, né? Jesus não está falando aqui
Bem-aventurado aqueles que a justiça está atrás, porque roubou, matou, passou cheque sem fundo, a justiça está atrás, né? Não tem nada a ver com o que Jesus está falando aqui. Quando ele diz, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus, ele está falando da justiça do reino. São aqueles que são perseguidos porque estão procurando servir a Jesus Cristo e andar nos caminhos do Senhor, e haverá essa perseguição, mas nós vamos falar mais à frente sobre isso. Muito bem, então quando Jesus veio, ele não veio trazer uma religião. Quando você crê em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, esta conversão, esta entrega que você faz a Jesus, precisa afetar, precisa transformar a sua vida em todo e qualquer aspecto. Significa que você precisa andar nos caminhos de Jesus, na igreja, no trabalho, na família, em qualquer lugar que você for, no colégio, na escola, porque Jesus trouxe a presença de Deus de volta para dentro do ser humano. Lá na cruz, Jesus intercedeu por aqueles que estavam matando ele, né? Aqui, no livro de Isaías 53, vou abrir aqui, no Velho Testamento, Isaías 53, fala no versículo 4, né? Diz assim, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido. Aí aqui no versículo 5 ele vai explicar por que Jesus foi atingido daquela forma. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões. Transgredir alguma coisa é quebrar aquela lei. Por exemplo, transgredir a lei é quebrar uma lei. Se a lei diz não matar, a pessoa mata, então ela está transgredindo a lei. Então Jesus foi ali na cruz, ele foi ali traspassado, né? O soldado romano pegou a lança e perfurou Jesus, porque ele estava sendo traspassado por causa da minha iniquidade, da minha transgressão. Cada vez que eu menti, cada vez que eu não honrei pai e mãe, cada vez que eu dei um falso testemunho, disse algo errado, né? Cada vez que eu me ajoelhei perante uma estátua, né? E adorei a estátua, que é a idolatria, cada vez que eu coloquei alguém no lugar de Deus, cada vez que eu cobicei a mulher do próximo, os bens do próximo, cada vez que eu quebrei qualquer um dos mandamentos, eu passei a ser digno da morte eterna, porque o salário do pecado é a morte. Mas não se preocupe, porque Jesus Cristo morreu por causa disso, né? Então isso é o Evangelho. Jesus não veio para uma religião, Jesus veio para toda a humanidade. E aquele que crê em Jesus Cristo, crê nesse Evangelho e entrega sua vida ao Senhor, ele passa a fazer parte do reino de Deus. Gente, o reino de Deus é como uma nação, é um lugar espiritual. Ele não é um reino visível. O que você está vendo aqui é um prédio, né? Está meio acabadinho, assim, sujo, mas aqui isso não é o reino de Deus. O reino de Deus é um lugar de riquezas inimagináveis. É um lugar que a Bíblia fala que até o chão é de ouro. É muito mais rico do que qualquer coisa que possa existir aqui. E este é o lugar que Jesus veio trazer para mim e para você. Então vou voltar lá para Mateus. Então, o que é que Jesus está falando aqui em Mateus capítulo 5? Jesus está falando sobre como deve andar um cidadão do reino de Deus. Como é que deve andar um cidadão do Brasil? Um cidadão do Brasil, ele precisa falar português, né? Se o camarada chega aqui, ele é, sei lá, japonês. Aí ele chega aqui no Brasil, eu quero ser brasileiro. Aí ele não entende nada de português. Chega para comprar um negócio, aí fica lá,
aquela linguagem japonesa, ninguém entende nada. Sayonara, sayonara. Sushi, só sabe comida, né? Aí a pessoa chega falando japonês e não entende nada de português, já é uma barreira para ele viver no Brasil. Não é verdade? Tem gente que consegue viver no Brasil sem falar português, é muito difícil. Outra coisa, essa pessoa japonesa, ela precisa aprender as leis do Brasil. Porque se ela não aprender as leis do Brasil, ela pode ser presa, ela pode ser deportada, né? Se ela começar a transgredir as leis brasileiras, ela vai ser presa e vai de volta para o Japão. Vai-te embora que aqui não é teu lugar. Gente, o reino de Deus, ele é uma nação, ele é um país, ele tem um povo que é chamado povo de Deus, que é a igreja. Quando se fala a igreja na Bíblia, não está se falando desses prédios. A igreja na Bíblia é o povo de Deus. No Velho Testamento, o povo de Deus era a nação de Israel, o povo judeu. No Novo Testamento, Jesus diz que teria sua igreja, e é o povo cristão. A igreja na Bíblia, em nenhum momento na Bíblia se fala da igreja sobre o prédio. Prédio não é igreja. Prédio é um lugar onde a igreja se reúne. A igreja é você, se você crê em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Amém. É o corpo de Cristo. É o povo de Deus. A Bíblia diz lá em 1 Pedro que é o povo de propriedade exclusiva de Deus. Nação santa. Povo adquirido para anunciar as virtudes de Deus no mundo. Então nós somos um povo que fomos separados, né? Santo quer dizer separado para Deus. Por isso é que Jesus vem falando aqui em Mateus capítulo 5 algumas características do povo de Deus. Aqui fala das características do cidadão do reino de Deus. E se você quiser ser próspero no reino de Deus, se você quiser ser alguém bom, importante no reino de Deus, precisará aprender estas características que nós vamos falar aqui, porque se a gente não anda segundo a lei de um país, né? Imagine que eu sou estrangeiro, chego aqui no Brasil, eu começo a não andar na lei do meu país, o meu país, esse Brasil aqui, vai mandar eu de volta, né? Então, quem não anda segundo a lei do reino de Deus, vai sofrer tribulação. Sofre tribulações, e se a pessoa começar a dizer que crê em Jesus, mas nega com as obras, então, assim como acontece com qualquer país, é assim, ele vai para fora. Não é verdade? Há um certo momento que a pessoa vai ter que sair do reino de Deus porque não está andando na vontade do rei, que é Jesus. Então o reino de Deus foi o que Jesus trouxe para a terra. Você pode ler os evangelhos, você vai ver que Jesus só pregava uma coisa: o reino de Deus. Ele dizia, o reino de Deus é igual a isso, o reino de Deus é assim. Como é que eu vou comparar o reino de Deus? Jesus só falava desse reino de Deus. E não estamos falando daquela igreja universal do reino de Deus, né? Estamos falando do reino espiritual, que Jesus é o rei, onde Deus habita. E este reino, ele pode estar dentro de mim, dentro de você, e nós podemos estar dentro desse reino. É um reino invisível. Não podemos dizer, eu quero ver o reino de Deus, me mostre. Não, o reino de Deus, você não pode ver, é invisível para nós hoje. Hoje ele é invisível, porém é real. Ele habita dentro de nós, e nós espiritualmente habitamos neste reino invisível. Muito bem, então o que é que Jesus fala sobre os cidadãos do reino de Deus? Versículo 13. Bem-aventurado. O que é bem-aventurado? É abençoado, mais que feliz. Então, quando a gente entra no reino de Deus, quando a gente anda segundo a vontade de Deus, nós somos bem-aventurados. Nós somos mais que felizes. Muito bem.